O livro de Hebreus, no capítulo 6, versos 1 e 2, vai nos mostrar o que a Bíblia chama de doutrinas elementares. Na última semana, no último vídeo, a gente falou o que são essas doutrinas, mas agora, para dar continuidade a essa série, eu vou doutrina a doutrina e começando assim pela primeira que o texto diz, que é arrependimento de obras mortas. Então, para você que está aqui, chegou nesse vídeo de paraquedas, aqui a gente fala sobre o ensino da palavra de Deus. Então, se você quer estudos bíblicos, materiais de apoio, você quer se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, eu te aconselho a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos e nem das próximas séries. Estamos dentro de uma série sobre as doutrinas elementares baseado no texto de Hebreus 6, mas virão outras séries, então você não pode perder. Se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Mas dito isso, entraremos agora na doutrina do arrependimento ou arrependimento de obras mortas, como o texto diz. Já para a gente começar, a gente precisa fazer uma definição do que é, de fato, esse nome, arrependimento de obras mortas. A palavra arrependimento, no seu sentido original, quer dizer metanoia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa palavra metanoia, mas o que de fato é isso? Metanoia é uma mudança de mente seguida de uma mudança de atitude, uma mudança de ação, uma mudança de comportamento. Então, arrepender-se é mudar na mente, mas também mudar externamente as nossas ações. Quando nós nos arrependemos de algo, isso precisa trazer uma reflexão para a nossa mente, mas essa reflexão precisa gerar uma ação diferente daquela do qual a gente se arrependeu. Senão, isso não é arrependimento. Na verdade, isso é remorso. A gente já vai falar um pouquinho da diferença entre arrependimento e remorso. A segunda parte dessa definição é obras mortas. O que são obras mortas? Obras mortas são todas as obras feitas pelo espírito não recriado. Eu não sei se você sabe, mas eu tô aqui para te dizer que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai dizer que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. O que é isso? Nós, seres humanos, somos um espírito. Nós temos uma alma, que é o nosso intelecto, a nossa mente, as nossas emoções, e nós habitamos num corpo físico, que é a nossa casa terrena. O que isso quer dizer? A nossa natureza, por si só, ela é pecaminosa. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos o nosso espírito recriado. E por ter o nosso espírito recriado, nós agora podemos exalar, externar o fruto do Espírito Santo. Então, fruto é diferente de obra. Obra é aquilo que nós fazemos sem ter o Espírito Santo dentro de nós, sem ter o Espírito recriado. Quando nós temos o Espírito recriado, nós podemos exalar, externar o fruto do Espírito. Então, arrependimento de obras mortas é uma mudança de mente que vai gerar uma mudança de atitude daquilo que a gente fazia de errado antes de ter o Espírito Santo dentro de nós. E qual a diferença entre arrependimento e remorso? O arrependimento, a própria definição já diz, ele produz mudança. Consequentemente, o arrependimento ele vai ter que mudar em nós alguma coisa. Ele não é somente uma tristeza, mas uma tristeza seguida de uma mudança de atitude, uma mudança de ação, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. O que é o remorso? O remorso é uma tristeza produzida por alguma atitude errada, alguma ação errada, mas não produz mudança. Porque depois do remorso, você vai voltar a agir da mesma maneira que você agiu quando sentiu a tristeza, ao invés de recalcular a rota, ao invés de converter a rota. E o que é a conversão? O arrependimento de obras mortas, ele fala a respeito do início da caminhada cristã, que é de fato a conversão. E como nós falamos no último vídeo, a, o, o arrependimento de obras mortas, ele vem antes de fé. Porque não é possível a gente acessar o reino de Deus sem antes se arrepender. A mensagem do reino de Deus é arrependimento. Por quê? Porque a falta de arrependimento, ela gera separação entre o homem e Deus. Como a gente está falando de doutrina, a gente não pode criar doutrina com base em apenas um texto ou em base em alguma experiência pessoal. Doutrina bíblica é criada através de toda uma construção nas escrituras. Então, no vídeo de hoje, eu vou te passar diversos textos que vão nos mostrar a doutrina do arrependimento ao longo de toda a Bíblia.
Então eu te aconselho a pegar a sua Bíblia de papel, amém? A minha está aqui, pegar uma caneta e um papel para que você possa anotar, fazer anotações, para que você possa revisitar esse material e todo esse conteúdo. Mas em Isaías 59, verso 2, vai dizer assim: Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, verso 2. O pecado é o que separa o homem de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus fala para o homem que se ele comesse do fruto, certamente ele morreria. Quando Adão, juntamente com sua esposa Eva, come do fruto, o que acontece? Ele morre? Não. Por quê? Porque morte fala de separação. Então, o pecado, ele separa o homem de Deus. Mas qual é o nosso posicionamento mediante ao pecado? O que é de fato o arrependimento? Provérbios, capítulo 28, verso 13, vai dizer: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O que o texto está dizendo? Aquele que confessa e deixa. Então, o arrependimento tem a ver com reconhecer, confessar, mas precisa culminar numa mudança de atos, uma mudança de atitude. O arrependimento, ele precisa gerar uma conversão. O que é essa conversão? É dar as costas de fato, é virar-se para o pecado, para aquilo que nos afasta de Deus e se voltar completamente para Deus. Isso é conversão. Como eu já tinha dito, o arrependimento, ele precede a fé. O arrependimento é a chave de acesso, a chave de entrada ao reino de Deus. Lá em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, o texto bíblico vai dizer: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou seja, Jesus primeiro ele manda se arrependerem para depois crerem. Então, se pelas palavras de Jesus essa é a ordem, quem somos nós para dizer algo diferente? Primeiro vem o arrependimento e depois vem a fé. Então, a mensagem do evangelho, a mensagem de Jesus é o arrependimento. A gente consegue enxergar isso de diferentes formas. Por exemplo, antes de Jesus, João Batista veio pregando o quê? O arrependimento. Você vai ler isso lá em Mateus 3, versos 1 e 2. O próprio Jesus, no texto que a gente acabou de ler em Marcos, é quem reforça que o arrependimento vem antes da fé. Então, antes do ministério de Jesus e após o e durante o ministério de Jesus, o arrependimento é pregado. Mas e após? É pregado ou não é pregado? Com certeza é. Jesus também comissiona os seus discípulos a falar a respeito do arrependimento. Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a mensagem do evangelho é o arrependimento. Como a gente viu, o arrependimento foi pregado por João antes de Jesus, por Jesus durante a sua vida e seu ministério, e após Jesus através da vida dos seus discípulos. Preste atenção, quando Jesus comissiona os seus discípulos a ir pregar, ele vai dizer o seguinte, lá em Lucas 24, 44 a 47. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Então, Jesus, ele abriu o entendimento das escrituras aos seus discípulos. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Nós não anunciamos somente a morte e a ressurreição de Cristo. Na verdade, a mensagem que Cristo mandou a gente levar com o evangelho é o arrependimento. Arrependimento de atos que conduzem à morte. Jesus, ele mandou a gente se arrepender para que a gente pudesse deixar o pecado para trás e passar a olhar para ele, a olhar para Deus, a olhar para o Pai. O segundo ponto para a gente entender a doutrina do arrependimento de obras mortas é que o arrependimento é o ponto de partida da nova criação. Vamos ler o que está escrito lá em Atos 2:38.
Após o episódio do Pentecoste, o batismo no Espírito Santo, na pregação do apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se. Então ele já grifa aqui o arrependimento. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então Pedro ele fala que a primeira coisa que é necessária é que eles se arrependam. E, consequente ao arrependimento, eles receberiam perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, a gente vai falar ainda sobre batismo em Cristo, instrução sobre batismos num próximo episódio dessa série. Nós recebemos em nós o Espírito Santo de Deus. O nosso espírito é recriado e por isso nós passamos a ser perdoados do pecado. Nós fomos feitos justiça de Deus. Mas para alcançarmos essa posição em Cristo, primeiro precisa vir o arrependimento. Assim como o apóstolo Paulo, no seu discurso aos atenienses, em Atos 17, ele vai dizer: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Paulo está levando a mensagem do arrependimento não só para um contexto judaico, mas para um contexto amplo, ali para os gregos, os atenienses. Paulo, naquele Areópago, ele está expandindo a mensagem do evangelho, que é o arrependimento. Terceiro e último ponto, para que a gente possa entender o que é a doutrina do arrependimento de obras mortas, é que o arrependimento ele é primordial, essencial, fundamental e necessário para a nossa vida com Deus. O arrependimento ele não é só necessário para o início da nossa caminhada, mas para todo o decorrer. Porque se em algum momento, ou quando, melhor dizendo, você cair, você errar ou você pecar, não tarde em se arrepender. Vou dar um exemplo aqui que mexe muito comigo. Davi, ele não foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele era um exímio guerreiro, ou porque ele era um excepcional rei. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem arrependido. Davi era um homem rendido ao Senhor. Davi reconhecia o seu tamanho pequeno e minúsculo, mas entendia o tamanho de Deus, que Deus é infinito em sua misericórdia, em seu amor, em seu poder, em sua santidade e em sua majestade. Se você tirar um tempo para ler o Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento de Davi, eu tenho certeza que, cara, Deus vai falar profundamente com você. É através desse salmo, é um salmo basicamente um pedido de desculpas de Davi a Deus. É um salmo de arrependimento. Mas existe um outro episódio que para mim vai ser o ponto crucial desse vídeo. E eu quero que você preste muita atenção. Você que chegou até aqui, preste muita atenção, porque essa é a chave do arrependimento. Isaías, capítulo 6, versos 5 a 8. Isaías, nesse capítulo, ele começa tendo uma visão do trono de Deus. E logo após essa visão, vem o seguinte texto: então gritei, Isaías dizendo: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos seus serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. O reconhecimento, ele nos leva ao arrependimento. O arrependimento por si só já nos conduz ao perdão de Deus. E o perdão de Deus é o ponto-chave para que nós possamos ser comissionados, enviados. A partir do momento que Isaías ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo que também tinha lábios impuros, Deus pôde vir através do anjo com a brasa viva e sarar os lábios de Isaías. Deus pôde curar Isaías do seu pecado. Ele foi perdoado, ele foi purificado e aí sim ele pôde ser comissionado. Muitas vezes a gente não entende porque a gente está parado no mesmo lugar, porque a gente não é enviado para um novo nível, porque a gente não é usado por Deus, mas a gente não reconhece os nossos próprios erros. Deus ele está esperando o seu posicionamento de arrependimento. Primeiramente, o reconhecimento. Você precisa reconhecer o seu erro, o seu pecado,
para que você possa alcançar o perdão de Deus. Deus ele só pode te comissionar, ele só pode avivar alguém arrependido. O arrependimento, ele é a chave do avivamento. Deus não pode avivar alguém que não se arrepende, que não reconhece o seu pecado e não leva esse pecado para ser purificado pelo Senhor e ser perdoado pelo Senhor. O pastor Luciano Subirá ele diz uma coisa que eu acho extremamente interessante e intrigante ao mesmo tempo. É uma frase que ele diz: o arrependimento não é a tentativa de Deus para fazer que o homem se sinta miserável. O arrependimento é Deus mostrando ao homem que ele é miserável, mas que ele não precisa permanecer nessa condição. Ou seja, o arrependimento é Deus fazendo o homem acessar uma nova realidade, uma nova condição. É Deus fazendo o homem acessar a nova criação. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Outro texto do apóstolo Paulo que vai nos mostrar essa nova realidade em Cristo Jesus é Romanos 8, versos 1 e 2, vai dizer: portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Arrependimento é reconhecer que só Deus pode mudar o nosso estado pecaminoso. Se arrepender é o caminho para a restauração. E as nossas pregações, elas precisam trazer a mensagem do arrependimento. Porque se o povo não reconhece o seu pecado, qual seria a necessidade de ter um Salvador? Então as nossas pregações, elas precisam levar o pecador a reconhecer o seu pecado, mas eles também entenderem que existe uma nova realidade, existe uma nova condição para que eles estejam em Cristo e sejam uma nova criatura, que eles recebam o dom do Espírito Santo. Não se arrepender é não obedecer a palavra de Deus, e toda desobediência é uma rebelião contra Deus. Mas fica tranquilo. Se você chegou nesse vídeo aqui, você está no início da sua caminhada, ou se você, ao longo do caminho, caiu, fica tranquilo, porque a transformação ela é gradativa. Primeiro você precisa reconhecer, se arrepender, e a transformação ela se dá dia após dia. Lá em Provérbios 4, verso 18, vai dizer: a vereda do justo, e você é justo, você foi justificado em Cristo Jesus. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade. Outras versões vão dizer: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Meu irmão, minha irmã, você vai ser aperfeiçoado de graça em graça, de glória em glória. Deus ele tem um novo começo para você dia após dia. Você precisa apenas acessar esse ambiente. Você precisa se arrepender e acessar um ambiente onde você vai ser lavado pela palavra. O lavar regenerador do Espírito Santo, como diz o livro de Tito. Deus ele quer te transformar numa nova pessoa. E a chave para você acessar essa nova criação, essa transformação, é o arrependimento. Então, se você nunca reconheceu Cristo como seu Salvador, comenta aqui: eu quero um novo começo, que eu quero entrar em contato com você, orar pela sua vida e te instruir nesses primeiros passos. Da mesma forma, se você caiu no meio do caminho, ou se você vive uma vida com Cristo, mas está atolado por algum tipo de prática pecaminosa, Deus ele quer te restaurar e te purificar, assim como ele fez com Isaías. Então, reconheça, se arrependa e acesse esse novo tempo em Deus. Amém? Se inscreve aqui no canal, envia esse vídeo para o máximo de pessoas, envia essa mensagem. Tenho certeza que vai abençoar você, assim como muita gente, sua família, seus amigos. E não deixe de se inscrever e ativar o sininho para você perder nenhum dos próximos vídeos. Amém? Deus te abençoe, tamo junto e é só o começo.